Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a primeira parte do capítulo 6, O Velamento da Mulher, do livro A Criação do Patriarcado, escrito por Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais e mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulhereslendojuntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Capítulo 6. O Velamento da Mulher. Abre aspas. A prostituição, não raro chamada de a profissão mais antiga do mundo, pode ser observada ao longo de toda a história registrada. Fecha aspas. Assim defendem alguns especialistas e o senso comum, fazendo a prostituição parecer um subproduto natural da formação social humana, que dispensa explicação. Outros especialistas discordam. A prostituição, como diz a Nova Enciclopédia Britânica, abre aspas, até onde se sabe, não é uma cultura universal. Em sociedades em que há tolerância sexual, ela costuma ser rara, porque é desnecessária, enquanto em outras sociedades foi bastante suprimida, fecha aspas. Em seu tratado magistral da história da prostituição, o médico alemão Ivan Bloch nos conta que ela surge como um subproduto do controle da sexualidade. Abre aspas. A prostituição aparece entre povos primitivos onde quer que as relações sexuais livres tenham sido restritas ou limitadas. Não é nada mais que um subproduto para uma nova manifestação de promiscuidade primitiva, fecha aspas. Embora isso deva ser verdade, não explica sob que condições a prostituição surge e se torna institucionalizada em determinada sociedade. A explicação também ignora o aspecto comercial da prostituição, tratando-a como se fosse apenas uma forma variante de acordo sexual entre duas partes em consentimento mútuo. Bloch aceita a existência de um estado natural de promiscuidade que mais tarde é suplantado por várias formas de casamento estruturado. Essa teoria do século XIX, elaborada por Bachofen e pelo etnólogo norte-americano Lewis Henry Morgan, foi o alicerce da análise de Friedrich Engels, que tanto influenciou a teoria feminista moderna. Abre aspas. O heterismo deriva diretamente do casamento grupal, da entrega cerimonial pela qual as mulheres compravam o direito à castidade. A entrega por dinheiro era a princípio um ato religioso, acontecia no templo da deusa do amor, e o dinheiro, à época, ia para o tesouro do templo. Entre outros povos, o heterismo deriva da liberdade sexual permitida às moças antes do casamento. Com o surgimento da desigualdade de propriedade, o trabalho assalariado aparece esporadicamente lado a lado com o trabalho escravo, e, ao mesmo tempo, como seu necessário correlato, a prostituição profissional de mulheres livres lado a lado com a entrega forçada da escrava. Pois o heterismo é uma instituição social tanto quanto qualquer outra. Mantém a antiga liberdade sexual para benefício dos homens. Fecha aspas. Algumas páginas depois, Engels se refere à prostituição como o complemento do casamento monogâmico e prediz seu fim, abre aspas, com a transformação dos meios de produção em propriedade social. Fecha aspas. Mesmo que destaquemos o evidente viés vitoriano de Engels ao esperar que as mulheres desejem exercer o direito à castidade, devemos observar seu entendimento de que a prostituição se originou tanto de mudanças de postura em relação à sexualidade, quanto de determinadas crenças religiosas, e que as mudanças nas condições sociais e econômicas na época da institucionalização da propriedade privada e da escravização afetaram as relações entre os sexos. Independentemente de quantos equívocos e falhas em evidências científicas sejam revelados na obra de Engels, ele foi o primeiro a nos alertar para essas conexões e enxergar a conexão essencial das relações sociais e sexuais. Com sua formulação da analogia entre a coexistência de trabalho livre e escravo e a coexistência da prostituição profissional de mulheres livres lado a lado com a entrega forçada da escrava, ele nos conduziu a uma redefinição do conceito de classe para homens e mulheres, que ele mesmo, infelizmente, ignorou em sua obra posterior. Para que se entenda a evolução histórica da prostituição, precisamos seguir a pista de Engels e examinar sua relação com a regulamentação sexual de todas as mulheres no Estado arcaico, bem como sua relação com a escravização de mulheres. Mas primeiro, é preciso abordar a explicação mais difundida e aceita da origem da prostituição,
a saber, que ela teve início na prostituição de templo. É uma pena que a maioria das autoridades usem o mesmo termo para abranger um amplo leque de comportamentos e atividades e para englobar pelo menos duas formas de prostituição organizada, religiosa e comercial, que ocorriam em estados arcaicos. Aprendemos, por exemplo, que na sociedade mesopotâmica e em outros lugares, a prostituição sagrada, que caracterizava antigos cultos de fertilidade e adoração a deusas, levou à prostituição comercial. A sequência é no mínimo duvidosa. O uso da expressão prostituição sagrada para toda e qualquer prática sexual relacionada à servidão ao templo nos impede de entender o significado que essas práticas tinham para os contemporâneos. Portanto, faria a distinção entre a servidão sexual religiosa e prostituição, termo pelo qual me refiro apenas à prostituição comercial. A servidão sexual religiosa de homens e mulheres pode datar do período neolítico e provir de vários cultos à deusa mãe, ou a chamada Grande Deusa, em suas várias manifestações. As evidências arqueológicas da existência de estatuetas femininas, com ênfase em seios, quadris e nádegas, é abundante em toda a Europa, no Mediterrâneo e na Ásia Oriental. Em muitos lugares, tais estatuetas foram encontradas em locais que os arqueólogos interpretaram como sendo santuários, mas não temos como saber de que maneira essas estatuetas eram usadas ou adoradas, e jamais saberemos. Em contrapartida, temos vastas evidências historicamente válidas, linguísticas, literárias, pictóricas e legais, com base nas quais podemos reconstruir a adoração de deusas femininas e a vida e atividades de sacerdotisas na antiga Mesopotâmia, no período neobabilônico. Os antigos babilônicos acreditavam que os deuses e as deusas de fato viviam no templo, não estando apenas representados ali. A equipe do templo, os vários graus de sacerdotes e sacerdotisas, artesãos, operários e escravos, todos trabalhavam para guardar e alimentar os deuses da mesma forma como talvez estivessem trabalhando para guardar e alimentar um amo. Todos os dias, as refeições eram preparadas com cuidado e tocava-se música para o entretenimento dos deuses. Para pessoas que consideravam a fertilidade sagrada e essencial à própria sobrevivência, cuidar dos deuses incluía, em alguns casos, oferecer-lhes serviços sexuais. Assim, uma classe específica de prostitutas de templo se desenvolveu. O que parece ter acontecido foi que as atividades sexuais para e em nome dos deuses ou das deusas eram consideradas sagradas e benéficas ao povo. As práticas variavam conforme os deuses, os diferentes locais e os diferentes períodos. Também havia, em particular no último período, prostituição comercial, que prosperava perto ou dentro do templo. Mais uma vez, acadêmicos modernos confundem a questão referindo-se a toda essa atividade como prostituição e usando o termo hierodulo sem distinção para vários tipos de mulheres que realizavam atividades sexuais, comerciais ou religiosas. Apenas a partir de 1956, com o surgimento do primeiro volume do Chicago Assyrian Dictionary, foi possível fazer uso mais preciso dos termos e distinguir, como fizeram os babilônicos, os diferentes tipos de servas do templo. Na época da antiga Babilônia, as filhas de reis e soberanos eram indicadas como sumas sacerdotisas do deus da lua ou da deusa Ishtar. As sacerdotisas En ou Entu eram as contrapartes dos sumos sacerdotes. Elas usavam vestuário característico, chapéu de aba alta, roupa com pregas, joias e um cetro, a mesma insígnia e as mesmas roupas usadas pelo soberano. Moravam no santuário sagrado, eram responsáveis pela administração e pelos afazeres do templo, realizavam rituais e trabalhos cerimoniais e, em geral, não eram casadas. A sacerdotisa Nin-Dingir, na antiga Suméria, tinha papel semelhante. Assiriólogos acreditam que era essa classe de mulheres que participava anualmente do casamento sagrado, personificando ou representando a deusa. O fundamento para o ritual do casamento sagrado era a crença de que a fertilidade da terra e das pessoas dependia da celebração do poder sexual da deusa da fertilidade. É provável que esse rito tenha se originado na cidade suméria de Uruk, dedicada à deusa Inanna antes de 3000 a.C. O casamento sagrado era da deusa Inanna com o sumo sacerdote, que representava o deus, ou o rei, identificado com o deus Dumuzi. Em um poema tradicional, o encontro é iniciado pela deusa, que manifesta a sua avidez pela união com seu amante.
Após a união, a terra floresce com rapidez. Abre aspas. Plantas cresceram muito ao lado dele, grãos cresceram muito ao lado dele, jardins floresceram com exuberância ao lado dele. Fecha aspas. A deusa, feliz e satisfeita, promete abençoar a casa do marido, o pastor ou rei. Abre aspas. Meu marido, o agradável armazém, o estábulo sagrado, eu, Inanna, o protegerei, pois eu cuidarei de sua casa da vida. Fecha aspas. A ensinação simbólica anual dessa união mítica era uma celebração pública considerada essencial para o bem-estar da comunidade. Era a ocasião de uma comemoração alegre, que podia envolver a atividade sexual dos adoradores dentro e nos arredores do templo. É importante entender que os contemporâneos consideram essa ocasião sagrada, de importância mítica para o bem-estar da comunidade, e que prestavam reverência ao rei e à sacerdotisa e os honravam por realizar esse trabalho sagrado. O casamento sagrado foi realizado nos templos de várias deusas da fertilidade por quase 2.000 anos. O jovem deus amante, ou filho da deusa, era conhecido como Tammuz, Atis, Adonis, Baal ou Osíris, em vários idiomas. Em alguns desses rituais, a união sagrada era precedida pela morte do jovem deus, simbolizando uma estação de seca ou infertilidade que só acabava com sua ressurreição por meio da união com a deusa. Era ela quem podia trazê-lo à vida, torná-lo rei e dar a ele poderes para tornar a terra fértil. Ricas imagens sexuais, retratando a alegre adoração da sexualidade e fertilidade, permeavam a poesia e o mito, sendo manifestadas em estátuas e esculturas. Ritos semelhantes ao casamento sagrado também prosperaram na Grécia clássica e na Roma pré-cristã. Embora a maioria das informações sobre sacerdotisas venham do período da antiga Babilônia, existem muitas referências às sacerdotisas Ninjinjir no período neobabilônico em Ur e Girsu. Na era de Hammurabi, entre 1792 e 1750 a.C., essas sacerdotisas podiam morar fora do claustro, mas a reputação delas era protegida com cuidado. Em seguida na classificação, depois da En e Ninjinjir, vinham as sacerdotisas Naditum. A palavra Naditum significa deixada sem cultivo, o que é compatível com as evidências de que elas eram proibidas de ter filhos. Sabemos bastante sobre as sacerdotisas Naditum, do deus Samas e do deus Marduk, durante a primeira dinastia da Babilônia. Essas mulheres vinham das classes mais altas da sociedade. Algumas eram filhas de reis, a maioria era filhas de altos burocratas, escribas, médicos ou sacerdotes. As Naditum do deus Samas entravam novas no claustro e não se casavam. O claustro no qual moravam com as criadas era um grande complexo de construções individuais dentro do templo. Em escavações, revelou-se que o claustro no templo da cidade de Sipá também continha uma biblioteca, uma escola e um cemitério. O claustro abrigava até 200 sacerdotisas de uma vez, mas o número de Naditum foi diminuindo aos poucos após a era de Hammurabi. As mulheres Naditum levavam dotes abastados para o templo no momento em que se dedicavam ao deus. Quando morriam, o dote era revertido à família. Elas podiam usar esses dotes como capital para transações comerciais e emprestar dinheiro a juros, além de sair do claustro para cuidar de seus vários negócios. As Naditum vendiam terras, escravos e casas, faziam empréstimos e doações e administravam rebanhos e campos. São conhecidos os nomes de 185 escribas mulheres que serviam ao templo de Sipá. Do lucro obtido com as transações econômicas, as Naditum faziam oferendas regulares aos deuses em dias de festival. Como não podiam ter filhos, costumavam adotar crianças para cuidar delas quando ficassem velhas. Ao contrário de outras mulheres da época, podiam legar propriedades a herdeiras mulheres, provavelmente familiares que também serviam ao templo como sacerdotisas. As Naditum do deus Marduk não viviam enclausuradas e podiam se casar, mas não podiam ter filhos. Esse grupo de mulheres estava sujeito em particular à regulamentação no Código de Hammurabi. Como vimos, uma Naditum podia dar filhos ao marido oferecendo-lhe uma escrava ou uma serva do baixo escalão do templo, chamada Sujitum, como concubina ou segunda esposa. A lei de Hammurabi dispunha de forma elaborada sobre os direitos desses filhos à herança, o que pode indicar a importância da Naditum na ordem social. Pode também indicar que a posição social delas havia se tornado precária de alguma forma durante o reinado de Hammurabi ou que passava por algum tipo de mudança.
O último fato pode explicar a inclusão do Código de Hammurabi 110, que prevê a pena de morte para Naditum de fora do claustro que entrar em uma taberna ou administrar tal estabelecimento. Se a taberna implica, como o pesquisador parece acreditar, um bordel ou uma hospedaria frequentada por prostitutas, o significado óbvio da lei é que ela proíbe qualquer associação com esse tipo de lugar. A Naditum deve não apenas viver de modo respeitoso, mas também zelar para que sua reputação não seja manchada. A necessidade de registrar essa lei pode indicar certo afrouxamento da moralidade entre os servos religiosos. Também pode ser indício, como discutiremos a seguir, de um maior desejo, por parte dos legisladores ou dos compiladores de leis, em determinar linhas mais claras de distinção entre mulheres respeitáveis e não respeitáveis. Kumashtum e Kadishtum eram servas do baixo escalão do templo que costumam ser mencionadas juntas nos textos. A distinção entre elas não é bem compreendida. Os direitos que possuem a herança estão especificados no Código de Hammurabi 181, de acordo com o qual elas têm direito a 1/3 de herança do espólio do pai, se não tiverem recebido o dote quando entraram para o templo, mas têm apenas o direito de uso da porção designada a elas. A herança pertence a seus irmãos. Driver e Miles interpretam o fato de que a herança dessas servas, revertida aos irmãos, seja um indício de que não se esperava delas que tivessem filhos. Isso parece desmentir pelas evidências de inúmeras fontes de que as Kadishtum, com certa frequência, atuavam como amas de leite, portanto, elas próprias devem ter tido filhos. Podem ter vivido fora do claustro e se casado depois que passaram um determinado período servindo ao templo. Ou podem ter sido prostitutas enquanto serviam ao templo. Se for o caso, terem sido empregadas por pessoas ricas como amas indicaria que o papel social delas não era considerado desprezível. Para aumentar ainda mais a confusão, existem textos em que a própria deusa Estar é chamada de Cadisto. Há duas narrativas históricas de atividades sexuais dentro e nos arredores de templos babilônicos, tendo as duas influenciado indevidamente historiadores modernos. Uma foi escrita pelo historiador grego Heródoto no V século a.C. e pretende descrever a prostituição religiosa no templo da deusa Milita. A outra foi escrita pelo geógrafo romano Estrabão, cerca de 400 anos depois, corroborando Heródoto. Eis o relato de Heródoto, abre aspas. Toda mulher nascida no país deve uma vez na vida sentar-se no recinto de Vênus, Milita, e ali ter relações com o desconhecido. A mulher que tiver tomado seu lugar não pode voltar para casa até que um dos desconhecidos jogue uma moeda de prata em seu colo e a leve com ele para fora do solo sagrado. A moeda de prata pode ser de qualquer tamanho. A mulher vai com o primeiro que jogar o dinheiro e não rejeita ninguém. Quando ela tiver ido embora com ele, e assim tiver agradado a deusa, ela volta para casa, e a partir daí, nenhuma doação, por maior que seja, a persuadirá. As mulheres que são feias precisam ficar muito tempo ali até que possam cumprir a lei. Algumas esperaram 3 ou 4 anos no local, fecha aspas. Além de Estrabão, não há confirmação dessa história, e não existem leis conhecidas que regulamentassem ou mesmo fizessem referência a essa prática. Heródoto pode ter confundido a atividade de prostitutas ao redor do templo com o rito envolvendo todas as virgens assírias. Outra das histórias de Heródoto, contada a ele por sacerdotes babilônicos, parece ter mais fundamento histórico. Descreve uma torre alta no templo de Marduk, no topo da qual a suma sacerdotisa vivia em um quarto que tinha um sofá, e no qual recebia toda noite a visita do deus. A história é, de certa forma, comparável a uma narrativa histórica, datada do 1º milênio a.C., que descreve como o rei neobabilônico Nabu-Naide dedicou a filha como suma sacerdotisa a Sin, o deus da lua. Ele cercou o edifício onde ela vivia com um muro alto e o mobiliou com ornamentos e móveis finos. Isso seria compatível com o que sabemos sobre as condições de habitação de algumas das sumas sacerdotisas reais, e com a crença de que o deus as visitava toda noite, assim como toda noite comia as refeições preparadas para ele. Heródoto cita isso como um exemplo de prostituição do templo, e historiadores modernos que estudam o assunto repetem o que ele diz, tratando essas narrativas como fatos. Eu interpreto a função da sacerdotisa como um exemplo significativo da servidão sexual religiosa, seja realizada de fato ou ensinada de modo simbólico.
A partir das interpretações conflitantes das evidências que temos sobre as atividades das mulheres no templo, é difícil chegar a um entendimento do papel social dessas mulheres. O que antes era um trabalho de culto puramente religioso foi corrompido em uma época na qual a prostituição comercial já prosperava nas instalações do templo. O ato de manter relações sexuais com desconhecidos no templo para honrar a fertilidade e o poder sexual da deusa pode ter sido, habitualmente, recompensado com uma doação ao templo. Adoradores levavam com regularidade oferendas de alimentos, azeite, vinho e bens preciosos para o templo em honra das divindades e na esperança de que recebessem benefícios. Pode-se conceber que essa prática tenha corrompido algumas servas do templo, tentadas a ficar com todas as doações ou parte delas para si mesmas. Os sacerdotes também podem ter incentivado ou permitido o uso de escravas e servas do baixo escalão como prostitutas comerciais, a fim de enriquecer o templo. Isso logo nos leva a duas outras classes de servas do templo. Uma era o grupo das secreto, mencionadas no Código de Hammurabi, em conexão com as leis relativas à herança. Elas eram mulheres do alto escalão, que provavelmente viviam enclausuradas. Driver e Miles sugerem que talvez elas não tenham sido sacerdotisas, mas administradoras incumbidas das mulheres do templo Harém. Abre aspas. Suas funções correspondem às de um eunuco mordomo ao guardar o palácio Harém, fecha aspas. Outras explicações são as de que essa pessoa era um homem disfarçado de mulher ou uma mulher disfarçada de homem. Mas no Código de Hammurabi, ela é sempre chamada de mulher, a filha de seu pai, a mãe de uma criança adotada. Essa figura enigmática pode ser alguém que representava um aspecto inicial da adoração à deusa mãe, salientando bissexualidade ou hermafroditismo. Por fim, havia a classe das Arintu, que eram prostitutas ligadas ao templo. Podem ter sido filhas de escravas que ficaram sob a supervisão de uma administradora do templo de nível inferior. Não está claro se essas mulheres eram consideradas parte do templo Harém. Os textos de Sipar listam 11 mulheres como essas. Esse baixo número aumenta a probabilidade de que tenham sido escravas de propriedade de sacerdotes ou sacerdotisas. Os ganhos profissionais dessas escravas, assim como os de outras trabalhadoras escravas, eram revertidos aos proprietários, que podem ter repassado tal quantia ao templo. Já na metade do primeiro milênio a.C., se não antes, existiam dois tipos de atividades sexuais realizadas nos templos ou perto deles: rituais sexuais, que faziam parte do ritual religioso, e prostituição comercial. Os templos, assim como as igrejas medievais, eram centros para uma grande variedade de atividades comerciais. A prostituição de homens e mulheres era visível ao redor deles, porque era lá que os clientes estavam. É provável que haja uma relação geográfica entre o templo e a prostituição comercial. A relação causal, a saber, que a prostituição comercial se desenvolveu com base na prostituição de templo, que historiadores tomaram por certa, parece bem menos óbvia do que se costuma afirmar. Podemos considerar algumas evidências linguísticas para entender a evolução da prostituição. Karkid, termo sumério para mulher prostituta, aparece em uma das primeiras listas de profissões da época da antiga Babilônia, em cerca de 2400 a.C. Como vem mencionada logo após Nanluku, que significa qualidade de Naditu, pode presumir sua relação com a servidão ao templo. É interessante que o termo Kurgahu, homem prostituto ou animador travestido, apareça na mesma lista, mas junto de animadores. Isso condiz com a prática relacionada ao culto de Ishtar, na qual homens travestidos apresentavam números de atirar facas. Na mesma lista, encontramos as seguintes profissões femininas: médica de mulheres, escriba, barbeira, cozinheira. É claro que a prostituição está entre as profissões mais antigas, embora não haja evidências de que seja a mais antiga delas. As prostitutas continuaram aparecendo em diversas listas posteriores de profissões do período médio babilônico. Em uma lista do 7º século a.C., há uma variedade de mulheres animadoras, bem como homens travestidos, além de parteira, ama, feiticeira, ama de leite e uma senhora de cabelo grisalho. As prostitutas estão listadas mais uma vez como Karkid e Harintu, o termo acádio. É muito interessante que não exista uma mulher escriba entre os 25 escribas dessa lista, nenhuma mulher entre os médicos. As primeiras referências em textos de tábuas de argila relacionam as Harintu
com tabernas. Há até uma frase que diz, abre aspas, quando eu me sento na entrada da taberna, eu, sou uma harintu amorosa, fecha aspas. Essas e outras referências originam a associação de estar com tabernas e com a prostituição ritual e comercial. A existência de vários grupos de profissões relacionados tanto à servidão sexual religiosa quanto à prostituição comercial não nos diz muito sobre o significado que essas profissões tinham para os contemporâneos. Podemos tentar aprender algo a respeito observando o mais antigo mito poético, a Epopeia de Gilgamesh. O poema, que descreve a bravura de um deus ou rei mítico, que pode mesmo ter vivido no início do 3º milênio de Cristo, perdurou em diversas versões, sendo a mais completa a versão Acádia, baseada em uma versão suméria anterior, escrita em 12 tábuas no início do 2º milênio a.C. No poema, o comportamento agressivo do herói desagradou seus súditos e os reis, abre aspas. Dia e noite é desenfreada sua arrogância. Gilgamesh não deixa a donzela para a mãe dela, a filha do guerreiro, a nobre esposa, fecha aspas. Os deuses criam um homem, sua duplicata, para combater Gilgamesh. Este homem selvagem, Enkidu, vive em harmonia com os animais da floresta. Abre aspas, ele não conhece gente nem terra, fecha aspas. Após Enkidu ser descoberto por um caçador e fugir, o caçador busca conselhos sobre como domá-lo. É aconselhado a usar uma harintu. O caçador a leva para a floresta e diz a ela o que fazer, abre aspas. E ele, Enkidu, possuiu sua maturidade. Ela não foi tímida quando acolheu seu ardor. Afastou sua roupa e ele se deitou sobre ela. Ela ofereceu a ele, o bárbaro, a tarefa de uma mulher, enquanto o amor dele foi atraído para ela, fecha aspas. Após manter relações sexuais com ela durante 6 dias, Enkidu descobre que os animais selvagens estão com medo dele, abre aspas. Ele agora tinha sabedoria, mais entendido, fecha aspas. A meretriz o aconselha, abre aspas. Venha, deixe-me guiá-lo até as muralhas de Uruk, até o templo sagrado, residência de Anu e Ishtar, onde vive Gilgamesh, fecha aspas. Enkidu concorda e a meretriz leva-o até Gilgamesh, que se torna o melhor amigo dele. A meretriz de templo é uma parte aceita da sociedade. Seu papel é honorável. Aliás, é ela que é escolhida para civilizar o homem selvagem. A hipótese aqui é de que a sexualidade é civilizatória, agradável aos deuses. A meretriz faz a tarefa de uma mulher, portanto, não é diferenciada das outras mulheres por causa de sua ocupação. Ela tem um tipo de sabedoria que doma o homem selvagem. Ele segue seu comando até a cidade da civilização. De acordo com outro fragmento de Gilgamesh, publicado apenas há pouco tempo, Enkidu depois se arrepende de entrar na civilização. Ele amaldiçoa o caçador e a harintu por terem-no tirado da vida de liberdade na natureza. Ele declara uma maldição elaborada contra a harintu, abre aspas. Amaldiçoá-la-ei com a grande praga. Você não construirá uma casa para sua devassidão. Você não entrará na taberna das moças. Que a ruína seja o seu sofá. Que a sombra do muro da cidade seja seu ponto. Que espinhos esfolem seus pés. Que bêbados e beberrões estapeiem seu rosto. Fecha aspas. A natureza dessa maldição nos diz que a harintu que fez sexo com Gilgamesh tinha uma vida melhor e mais fácil do que a meretriz que faz ponto no muro da cidade e sofre abusos de seus clientes bêbados. Isso confirmaria a distinção que fizemos antes, entre a mulher envolvida com a servidão sexual sagrada e a prostituta comercial. É mais provável que tal distinção tenha existido no início do que no fim do período.